Pronto, estamos ao vivo no Instagram e no YouTube. Olá você que está de recesso, olá você que está se preparando para o ano novo, olá você que está só preparando a ceia. Muito bacana, eu estou aproveitando esse período agora de final de ano para compartilhar, para trazer algumas coisas assim para mim que marcaram essa semana, aliás, esse ano, foi um ano bastante intenso para mim. Algumas pessoas estiveram de perto, outras nem tanto, algumas viram algumas modificações, algumas pessoas viram as modificações acontecendo, outras ainda estão meio sem entender. Eu espero que você também esteja tendo um ano intenso, porque isso significa que você não tem tempo para mais nada. Se você está olhando muito a vida dos outros por olhar, então é sinal de que sua vida está um pouco chata. Mas se você está vivendo sua vida intensamente, é sinal de que você ou planejou ou então criou grandes expectativas para esse ano, fez grandes projetos, grandes listas de afazeres. Bom, hoje eu vim trazer uma outra ferramenta que eu usei muito, uma outra virada de chave na minha cabeça, que teve um momento que eu percebi, mas ao mesmo tempo foi o dia a dia, foi a prática que realmente ajudou a absolutamente entender o funcionamento. Hoje eu quero falar sobre intencionalidade. O que vem a ser intencionalidade? É a gente sair do acaso, é você parar de deixar a sua vida ser aleatória. Então é quando você coloca objetivos claros, bem definidos, e deixa isso claro na sua vida, nos vários aspectos da sua vida. E eu acho interessante isso, que a intencionalidade ela ajuda muito na priorização. Eu tinha muita dificuldade em priorizar, ainda estou lidando e atuando, eu vou chegar num nível absurdo, eu vou ficar insuportável de gestão em prioridades. Mas para isso eu tive que atender esse requisito importante, a vida tem que ser intencional. A sua vida ela precisa ser intencional, a minha vida ela precisa ser intencional, ela não pode ficar ao acaso. E eu acho interessante porque nesse ano ainda eu estive dirigindo uma equipe que eu tenho muitas saudades da Uniag, da Secretaria de Educação, onde eu comecei a ter esses insights e comecei a trabalhar intensamente. E depois eu conto também que em casa também eu comecei, especialmente com meu filho, que eu tenho uma responsabilidade enorme, não só física, mas como também emocional e espiritual com ele. Eu precisei ser incisivo e falar assim, não, a minha vida precisa ser intencional, eu preciso deixar claro. E aí com isso, é como se fossem as setas do carro, você vai dirigir e muita gente fica brava com isso, você está no trânsito lá e a pessoa pega e vira na sua frente ou corta para o outro lado e não avisa, por quê? Faltou uma seta. A seta ela é a intencionalidade da condução. Quem usa a seta a gente agradece, quem não usa a gente xinga. Pois é, a intencionalidade ela ajuda a dar visibilidade àquilo que você está fazendo. Então a seta, você que esquece de usar a seta, use a seta antes de virar. Não usa quando está virando ou quando entrou na faixa de desaceleração, não. Usa quando você pensar em virar, usa a seta. Então isso é a intencionalidade. É você deixar de viver aleatoriamente. Ah, mas eu já faço as coisas do jeito que eu quero. Então, é uma reflexão bacana para esse ano. Aí estava falando da minha equipe, que até levei um exemplo para ele daquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Essa segunda parte eu gosto, então realmente a gente tem que ser sempre grato, feliz e satisfeito com o que Deus nos deu, mas insatisfeito para alcançar um próximo nível. Qual é o problema de deixar a vida levar a gente? É que a gente acaba entrando nos planos dos outros. A gente deixa de viver a nossa vida para que os outros comandem, controlem a nossa vida. Isso serve para o trabalho, serve para o familiar, serve para os amigos também, Quer ver um exemplo? Na verdade, lá numa postagem antiga, mais antiga meu, tinha um buraco e uma árvore bem interessante que eu escrevi. Naquele período, aquela frase me marcou muito. É assim, ou você planeja e projeta seus sonhos, ou então alguém vai incluir você nos sonhos dele.
Você consegue entender isso? Vou falar de novo. Ou você projeta e planeja os seus sonhos, seus próprios sonhos, ou alguém vai colocar você nos sonhos dele. Ou seja, você vai estar sendo utilizado por outras pessoas. Na verdade, outras pessoas têm projetos grandes, vão te utilizar. Você vai entrar lá, você está aleatório, você está de bobeira, então vem cá, faz isso para mim. Você vai ser o motorista dos outros, você vai ser o cozinheiro dos outros, você vai ser o fazedor de atividade dos outros, né? Você vai ser um instrumento para os outros e não seu. Então está na hora de ativar a intencionalidade. Ah, mas eu já vivo intencionalmente. Tá, então dá para você elevar esse nível a outro patamar, e quando você perceber aquilo que você está deixando que os outros façam por você, ou que você está fazendo pelos outros, então você percebe que sua vida não é tão intencional assim. Mas é um exercício, né? E aí com isso você percebe que quando você for intencional, a intencionalidade é deixar claro aquilo que você quer, aquilo para o rumo que você está levando. Aliás, também não é dizer que é um destino perfeito, né? Então você faz um planejamento, você age com intencionalidade com os seus projetos, é para ter um rumo, ter uma direção. Porque ele pode mudar, não tem problema, mas você tem um rumo, tem uma direção. Se você não tem um rumo, uma direção, facilmente, né, você desvia de rota, facilmente alguém te arrasta para outro caminho, facilmente alguém inclui você em outro projeto, e aí você se perde e não alcança aquilo que você tanto almejava, né? Então, nesse ponto, quando você começa a definir a sua intencionalidade, acontece uma coisa não muito agradável, mas também acontece outra coisa interessante. No meio do percurso, você passa a atrair pessoas interessantes e que vão fazer parte do seu projeto, não necessariamente você vai manipular elas, né? Estou falando de incluir pessoas no seu projeto, mas você vai começar a repelir pessoas. Pois é, vai ter pessoas que no meio do percurso vão falar assim, não, você está muito incisivo no que você quer, né? Então, não é esse caminho não, Marcos. Pois é, vai ter pessoas que vão sair da sua rota, e isso é bom. Isso vai ser bom porque você vai conseguir manter, né, o seu foco para aquilo que você quer. Ah, é egoísmo? Não, não necessariamente, é você conduzir a sua própria vida. Então você vai poder perceber isso em alguns momentos da sua vida de 2022, que não acabou, ainda dá tempo de fazer muita coisa e virar isso aí já antes mesmo de começar o ano, né, um novo ciclo. O seu ano começa todo dia de manhã. E aí você tornar a sua vida mais intencional. Quer ver outra coisa interessante? A sua intencionalidade, ela diminui a expectativa dos outros em relação a você. Isso aconteceu muito comigo. Quando você tem intencionalidade e deixa claro o que você quer, você está focado naquele rumo, as pessoas param de ficar esperando que você faça as coisas de acordo com elas, o que elas querem. Isso é complicado. Você tá de bobeira em casa, as pessoas falam assim, ah, vamos fazer tal coisa. Aí você, estou fazendo nada, aí você vai. E aí quando você fala, não, estou fazendo uma atividade. Ah, mas eu queria que você fosse comigo. Não, eu estou, né, focado nisso. E aí o que acontece com as pessoas? Elas vão virar para você e falar assim, não, você está diferente, né? Você não é mais como antigamente. E vão, aquilo que eu falei, vão sair da sua rota. Porque a intencionalidade faz com que só fique no meio do seu caminho aquilo que é prioridade. Lembra? Ajuda na priorização, né? E diminui a expectativa dos outros em relação a nós. Aliás, você mesmo vai perceber que quando você cria expectativas em relação aos outros, que é a expectativa ativa, quando a pessoa não atende aquilo que você quer, que você fica, como é que fica o seu emocional em relação a ela? Você fica chateado. Aquela pessoa, para você, ela fugiu do padrão, então ela te magoou, você ficou chateado com ela, mas é problema seu, não é problema da pessoa, né? Você que criou a expectativa. E tem a expectativa passiva, e vai acontecer muito. Se você ativar esse recurso, agir realmente intencionalmente, é que ou as pessoas vão perceber que você não está em função delas aqui, tá? Então você tem um ideal, se vocês são parceiros é uma coisa. Ou então elas vão perceber que não podem te manipular. Expectativa é mais ou menos isso. Tá? As pessoas querem saber o que você vai fazer, como você vai fazer, e se você fizer diferente, se você surpreender, você pode chocar um pouquinho. E talvez elas não gostem muito. Né? Então, tenha planos. Não quer dizer que você não vai mudá-los, que você não vai ajustá-los, mas tenha planos só para ter um rumo. Quando você tiver com rumo, tiver direcionado, você sabe que direção está, você não vai ter tempo nem para olhar para o lado. Né? Não vai ter tempo para distrair e de qualquer forma também
definitivamente você vai sentir um pouco mais seguro, você vai ganhar essa segurança dia após dia. Em casa, eu posso dar um exemplo, né, que meu filho está com 7 anos. E para quem é pai de vários, né, você percebe que tem duas formas de você lidar com os filhos. E eu, como é o meu primeiro filho, né, foram alguns anos, teve a pandemia também. A pandemia também foi um momento assim marcante para mim, para minha esposa, que o nosso filho começou a controlar a gente. A gente estava em casa, todo mundo, né, criando aquele clima, né, de estudo, trabalho coletivo, né, conjunto. Porém, em algum momento a coisa desandou. E aí não é responsabilidade, né, da criança. A criança ela fica confusa, ela fica perdida. A criança faz o que quer. E aí veio uma frase marcante também para mim. As crianças fazem o que querem, mas o adulto faz o que precisa ser feito. Então nesse ponto eu amadureci muito, eu falo por mim, que eu passei a agir com intencionalidade. Então eu vou deixar de que meu filho haja da maneira que ele quer, como quer, aleatoriamente, e eu comecei a pôr umas regrinhas, comecei a colocar métricas, comecei a criar, falando para adulto, né? Não estou falando para criança, porque para criança eu ajo de outra forma. Comecei a conduzir, mas de forma mais intencional. Todas as minhas ações, sejam elas uma deixa, como é que eu vou explicar para vocês? Seja uma frase, seja uma atividade que eu coloco ele para fazer, seja uma atividade que vai dar um resultado ruim ou não, não importa o resultado. O importante é que, se o resultado é bom, gera um aprendizado, uma emoção. Se o resultado é ruim, gera uma abordagem, ou seja, eu passei a abordar, eu tive que trabalhar em dobro, né? Eu passei a abordar aquela situação ou para converter e canalizar para um aprendizado positivo para ele, ou para uma correção, ou um ajuste, ou pela própria segurança. Fez sentido? Então tudo que acontecia, seja ela bom ou ruim, caiu um prato e quebrou. Tá, uma circunstância. Eu poderia muito bem dar uma bronca, gritar e tudo, né? Mas eu passei a abordar aquilo lá de forma proativa. Então aí eu passei a agir intencionalmente. Então ao invés de deixar o meu ímpeto, né, minha revolta já ir em cima dele, né, só com a revolta e a raiva, eu passei a utilizar aquele cenário para trazer uma ação proativa construtiva. É um processo, não vai ser simples, não foi simples, ainda tem muitos andamentos, até porque ele está em transformação, então o que ele agia em 2020, 2021 e nesse ano, para o ano que vem, ele vai estar modificando como criança, como indivíduo, e aí ele vai ter ele vai me dar novos feedbacks, ele vai criar novas situações, e aí eu é que tenho que conduzir intencionalmente. Eu acho que esse exemplo fica bem legal. Para trabalho é a mesma coisa. Você precisa ter postura, ter conduta, dizer o que você pode, o que não pode, como você quer, como você não quer, seja com funcionários, servidores, seja com chefes, seja com colegas. No trabalho eu tive muito isso e foi bem difícil para mim também, porque as pessoas querem me conduzir. Como chefe, as pessoas queriam conduzir minhas ações. Às vezes é um que cria uma pressão enorme e quer que eu haja de acordo com o que ele quer. E não, eu tenho um plano. Quando eu tenho um plano bem definido, aí fica mais fácil de eu agir com intencionalidade. Se não, vem 1, 2, 3 funcionários ou servidores ou colegas, né, e te pressionam ao redor e você já ficou sem rumo, porque você não tinha um plano bem definido. É difícil? É. Porque você tem que criar intencionalidade nas várias áreas da sua vida. Você tem que criar, você tem que mapear isso aí. É um trabalho, é um exercício, não é uma coisa... Admiro muito quem faz isso de forma já assim nativa, ou aprendeu familiarmente, porque a família ajuda muito, ou aprendeu com boas amizades, ou preparou, se estudou, aí depois todo mundo fala, fulano tem um dom, né, de ser focado, fulano tem um dom de ser organizado. Mas isso aí é fruto de um processo, ou auto-organizacional, que ele mesmo procurou, ou familiar, né? Seja você o desenvolvimento adequado dos seus filhos, né, dos seus familiares, do seu cônjuge também. E aí a gente admira como dom, porque a pessoa tem aquilo, mas a gente pode desenvolver essa habilidade também. Eu estou nesse processo, eu estou compartilhando com vocês como foi essa maneira de lidar com todos os aspectos da vida, né? E eu, por exemplo,
vou dar na verdade eu não vou falar, vou colocar isso como prática para você. Quer desenvolver isso aí também? Está sentindo dificuldade? Está sentindo muita intervenção e dificuldade de lidar com prioridade? Como eu tive e como eu venho executando essa ferramenta de intencionalidade. Grava bem, intencionalidade. Você pode viver uma vida intencional e não ao acaso, não aleatória, né? Ah, deixa eu ver o que rola. Inclusive, tem uma coisa interessante que alguém me chamou a atenção. Falei, Marco, se você for muito intencional nas suas ações, você vai criar muitos conflitos, muitas crises. E aí, o que eu pensei? Mas as crises são boas, né? Os conflitos, eles são bons, em especial quando tem uma divergência de intencionalidade, quando tem um plano e outras pessoas têm outros planos, vai dar atrito. E aí esse conflito, ele tem sido interessante na minha vida. As crises foram muito boas para mim no decorrer de 2022, porque aí com intencionalidade eu passei a fazer a abordagem desses conflitos. Não deixei de lado. É bem difícil quando você tem um choque, você tenta fugir. Seu cérebro quer te direcionar para a fuga, para que você não se estresse, né? Não passe raiva com tal pessoa. Não, vai lá, enfrenta, encara, fala, ó, o que aconteceu? Aí você lida com aquilo e na intencionalidade você põe o preto no branco, resolve a situação, mas isso não adianta nada se você não tiver um direcionamento. Não adianta nada se você já não tiver num processo de intencionalidade. Você precisa urgentemente, caso seja a sua dificuldade, como foi a minha, você precisa urgentemente planejar, né, as várias áreas, os vários aspectos da sua vida. Olha que interessante. Para não ficar só no blá 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 e você conseguir perceber isso, se você é o cara top, você não precisa do que eu estou te falando. Se você é aquela mulher já resolvida, o que eu estou te falando é bobagem, né? Mas se você acha que tem aí alguma possibilidade de você ajustar, de você dar mais sentido, dar mais rumo, né, para a sua vida, dar mais direcionamento e ter mais resultado, a gente está falando de resultado, é isso que a gente quer. Todo início de ano a gente faz projetos porque a gente quer resultado, né? A gente faz listas porque no final a gente quer, no final do ano, falar, ó, cumpri isso, isso, isso e aquilo. Então a gente quer resultado, né? A gente quer ou ganhar dinheiro, ou a gente quer uma casa nova, ou a gente quer um relacionamento novo, ou filhos, ou montar uma empresa, enfim. Ninguém joga no bolão porque quer fazer caridade, no bolão da Mega Sena. O pessoal quer ganhar dinheiro. Então se você tem esse plano, tem essa necessidade, transforme a sua relação consigo próprio, né, como intencional. Vamos lá. O que eu sugiro como prática? Que eu fiz ajuda em dois aspectos, né? Vou dar dois passos, por exemplo. Vou dar dois exemplos, dois aspectos para te ajudar. Pega um momento, ou melhor, você vai pegar dois momentos. Você vai pegar um momento em que você ficou chateado, ficou com raiva. Vou pegar primeiro a dor. O momento que você ficou com raiva, que alguém fez alguma coisa, que você foi frustrado na expectativa, ou que você não conseguiu, né, dar andamento em algum projeto, alguma atividade, alguma tarefa. Esse momento você não tinha intencionalidade. Você até talvez tinha, mas acidente de percurso, ou circunstância, ou pessoas, falei ontem sobre ambiente também, né? Tudo que pode te tirar, né, de uma reta, aquilo bagunçou a sua realização, o seu projeto, né, o seu sonho, enfim. Tem gente que fez sonhos e no primeiro dia de janeiro já desistiu do sonho porque aconteceu alguma coisa que não estava no previsto. Quando você deixa claro a sua intencionalidade, você vai trabalhar em cima daquilo, em prol daquilo. E aí vai te ajudar a não desistir, ou a ajustar, ou a adaptar, foi o que eu falei ontem. Se você não viu, dá uma olhada no vídeo de ontem, tá no YouTube, ou então tá no meu perfil aí do Instagram. E aí você pega esse momento e percebe o que faltou de intencionalidade. Você preferiu atender a expectativa dos outros? Você preferiu desistir porque não adaptou? Né? A intenção estava bem definida? Se era um sonho forte, você desistiu por quê? Porque não era tão relevante? Né? Então, dá uma olhada nesse momento. Ao mesmo tempo, pega um momento que você se percebeu intencional.
Analisa o momento em que você percebeu que você tinha um desejo bem definido, você tinha uma rota bem clara, você tinha um direcionamento e aí não teve nada que tirou daquele resultado, daquela realização. Pensa esse momento e você vai perceber que sim, você teve momentos de intencionalidade. A gente só precisa pegar e transportar como foi sua postura física, emocional, espiritual, de relacionamento, como foi essa postura que te fez intencionalmente resolver a parada e alcançar aquele objetivo. Vou falar de novo, intencionalidade. Ficou de saco cheio dessa palavra? Pois é, você precisa ficar de saco cheio de tratar as coisas na sua vida, né, de forma intencional. Outra tarefa legal para você fazer, anota aí, pega aí, anota aí. A gente pode, por exemplo, listar as áreas da nossa vida e tentar perceber tudo aquilo que foi intencional ou não. Pega, por exemplo, sua vida física. Você está agindo com intencionalidade, vai ficar mais claro. Você está agindo com intencionalidade com o seu corpo, cuidando dele, descansando, se alimentando, praticando exercício, enfim, não maltratando ele. Você tem agido intencionalmente? Pega outra área, pega a área emocional. Você tem blindado o seu coração, você tem blindado o seu emocional para que circunstâncias não te atinjam facilmente. Tem gente que qualquer circunstância abala. E isso eu tenho tratado muito com meu filho, por exemplo, porque ele é uma criança, então qualquer coisinha abala ele. Então aí eu já tenho uma ação intencional ou para reverter, ou para fazer ele perceber, ou para lidar. Né? Então são ferramentas. Então emocionalmente você pode observar, põe na lista aí. Já vou falar todos então logo. Veja a questão física, emocional, a questão familiar, a questão financeira, a questão espiritual, né? Eu pus aqui na ponta, mas era para ficar no topo. O espiritual vem primeiro. Se você está espiritualmente, tem uma intenção bem definida espiritualmente, eu não estou falando de religião não. Você pode ter sua religião de boa, mas você está seguindo, você está estudando, você tem se conectado com a fonte, né? Seja ela qual seja a sua, de forma intencional, você tem deixado ao acaso. Então, falei 5 aqui, mas você pode listar mais aí. Lista esses aí e você escreve como exercício, se você não tem planejamento nenhum para 2023, pega essas 5 áreas, espiritual, financeira, familiar, emocional e física. E aí você pode intencionalmente pensar onde eu estou, para onde eu quero ir. Né? O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Quais ações? Aí a coisa vai ficando mais complexa, né, no processo. Você vai descobrir novas formas de fazer abordagem nessa atividade. Por que eu falo que é uma atividade? Porque é legal você praticar, nem que seja por alguns minutos, minimamente. É isso que me fez entender e trabalhar melhor a intencionalidade. Praticando, repetindo. Eu pego a teoria, isso é só uma teoria. Né? Eu pego a teoria e quando eu começo a colocar em prática, vou repetindo, aquilo vai se tornando natural. E aí, por isso que eu pude trazer isso para vocês. É por isso que eu estou compartilhando com vocês. Mais uma tarefinha aí também que eu vou deixar para vocês. Gostou? Foi interessante? Trouxe algum valor, alguma coisa que você tinha guardado lá e não sabia, não lembrava? Vou fazer essa tarefa. Se você não praticar, não entra na rotina. Né? Trouxe algum significado para você? Vai lá, compartilha com alguém que você gosta, compartilha com alguém que você acha que vai fazer sentido. Ou compartilha por compartilhar também, né? É gostoso compartilhar, às vezes eu faço isso. Curte aí. E também, não deixa de fazer uma coisa. Compartilha o meu, que eu acabei de colocar, mas compartilha o seu também. Você tem alguma experiência sobre intencionalidade. Eu sei que você passou por uma experiência que você falou assim, mesmo, olha, nesse dia aqui eu agi intencionalmente e o resultado foi incrível. Pega isso, grava aí um stories, grava um vídeo, compartilha com seus amigos do grupo, compartilha com a família, né? E com isso você vai estar transbordando um pouquinho daquilo que te ajudou, daquilo que eu ativei em você, e eu também posso ser ativado por outras experiências que você teve. Eu acho muito legal. Essa é meu trabalho, né? Essa é minha atividade agora para esse final de ano.
tenho outras ferramentas, né, que eu quero compartilhar aí com vocês. E amanhã eu vou estar de novo, vou definir um horário, tá? Vou me organizar para ter um horário certinho, para quem quiser participar. Eu vi que teve gente que apareceu aí, a Rejane, o Jorge, né? E hoje a audiência foi um pouco mais leve no meu monólogo, né? Mas se vocês estiverem aí mais presentes, eu vou de repente interagir mais e participar com vocês. Mas vou trazer outro tema. Pode ser que vai ser um tema surpresa para amanhã, que também fez muita diferença agora para mim nesse ano de 2022 e pode ser útil para vocês. Bem-vindo para quem chegou agora, né? E quem não me conhece, né? Eu sou o Marcos. Esse vídeo aí vai circular um pouquinho. Então fique à vontade para comentar, para criticar, para falar a sua experiência. Pode compartilhar aí também nos comentários o que foi intencional, né? Eu falei, acho que quantas vezes, alguém conta aí quantas vezes eu falei, o que foi intencional nesse ano de 2022 e que te trouxe resultado. E compartilha também aquilo que faltou a intenção aí e que porventura, se você quiser listar e, né, escrever aí o que poderia ter sido feito, vai te ajudar da próxima vez que acontecer. Um grande abraço, bons preparativos aí para a festa de final de ano, né? Ajam com intencionalidade, pega essas 5 áreas aí, né? Se você não conseguir ouvir, vá no meu perfil lá e olha de novo esse vídeo. Estou fazendo vídeos curtos para ver se, né, você ganha tempo aí também, beleza? Um abraço e até amanhã. E eu vou encerrar aqui também. Um abraço.